Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse de João, livro das revelações do apóstolo João, capítulo 12, versículos 1 a 6. A mulher e o dragão. Pastor, mas o senhor não falou que seria uma série de sermões de Natal? Sim, esse texto tem tudo a ver com Natal. Apocalipse capítulo 12, versículos 1 a 6 diz assim: Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, e que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Vamos orar mais uma vez? Espírito Santo, venha nos instruir nesse momento, com essa palavra, consolar o nosso coração, encher a nossa alma de esperança. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos e irmãs, desde a promessa de um Redentor, desde a promessa de um Salvador, a história bíblica é o testemunho da inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente. Lembra de Gênesis 3,15 que diz o quê? Deus faz uma promessa para o diabo e fala assim para a serpente: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Tu lhe ferirá o calcanhar, mas ele vai fazer o que com sua cabeça? Esmagar. Gênesis 3,15 é uma promessa de salvação para nós, e é uma promessa para o diabo de que ele seria derrotado. Até o diabo tem promessa de Deus, de ser derrotado. E em cada geração, essa, porém, inimizade, você, serpente, não poderá ter amizade com a semente da mulher, vocês serão inimigos, vocês irão lutar, vocês irão guerrear, é uma declaração de guerra feita pelo próprio Deus, que Deus decide quem vai ganhar, o Messias, obviamente, e em cada geração o dragão buscou destruir a linhagem prometida, mas a mão de Deus, por providência ou por milagre, interveio sempre para proteger a santa semente, porque da santa semente nasceria o Senhor Jesus Cristo. Algumas vezes, a proteção, houve proteção contra grandes perigos, proteção contra grandes derrotas, proteção contra a dor, ou livramento apesar da dor, ou livramento da morte. Em outros momentos, houve milagres que trouxeram vida. Mulheres e homens estéreis tiveram seus filhos, guerras perdidas tiveram reviravoltas, a esperança voltou para o povo de Deus. Seja como for, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, Deus sempre interveio
para que o Messias prometido nascesse. E o que eu quero falar com os irmãos nessa noite, brevemente, a partir de Apocalipse 12, de 1 a 6, é sobre a preservação da Santa Semente, um cordão de prata, alguns vão dizer um cordão de ouro, que passa por toda a Bíblia, e que aponta para o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Como eu disse no início, no texto de Mateus 2, o nascimento de Cristo não é um acidente, não é uma gambiarra de Deus, mas é o plano eterno de Deus. Eu quero ver com os irmãos, em primeiro lugar, alguns casos da Bíblia, no Antigo Testamento, de Deus protegendo essa santa semente para que o menino Jesus nascesse. Se você olhar aí o versículo 1, vai dizer assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. João começa a sua visão aqui, e ele descreve essa mulher com clareza, apontando para Israel na antiga aliança, nesse momento, que reinava, vestida do sol, a lua debaixo dos pés, as estrelas como diadema na sua cabeça, ou seja, uma imagem de majestade, uma imagem de vitória. Mas essa mulher que vai gerar esse filho, diz o versículo 2, ela gritava de dor de parto. Quando nós olhamos para Israel no Antigo Testamento, que é figurada aqui por essa mulher, o povo de Deus teve vida fácil ou difícil? Difícil. Lembram? Cada guerra, cada gota de sangue, cada momento que o inimigo se levantou contra o povo de Deus, é essa mulher gritando dores de parto para dar à luz. Eu quero ver com os irmãos, eu separei aqui alguns exemplos de intervenção de Deus no Antigo Testamento, onde a mulher gritava de dor, onde o povo de Deus gritava de dor, mas Deus a protegeu para o Messias nascer. Alguns exemplos. Primeiro, a substituição de um herdeiro. Em Gênesis 4, a gente vê a história de Abel sendo morto por Caim. O maldoso mata o bondoso. E agora que Abel morreu, não vai irá mais Messias? Será que a esperança da Santa Semente nasceu? Claro que não, porque lá em Gênesis 4 nós vemos que Deus concede a Adão e Eva um outro filho no lugar de Abel, que Caim matou, um outro filho chamado Sete, que substitui Abel. E a descendência de Sete é uma descendência de homens e mulheres que invocavam o nome do Senhor. Finalzinho do capítulo 4 vai dizer que a descendência de Sete eram de homens e mulheres que buscavam o Senhor, que adoravam o Senhor, enquanto a geração da descendência de Caim se preocupava apenas em obter, em guerrear, em ganhar, em matar. Mas a Santa Semente, a partir de Sete, ela adora a Deus, mas ela vai além. Quando chega em Gênesis no capítulo 6 até o capítulo 8, Deus vai preservar o povo dele, Deus vai preservar a humanidade, mas olha que interessante, a descendência de Sete, ela continua tendo filhos e descendentes e adorando a Deus, enquanto isso a descendência de Caim vai tendo filhos que não adoram a Deus. E quando começa Gênesis 6, vai dizer que os filhos dos homens, provavelmente, aliás, os filhos que não adoravam a Deus, provavelmente uma referência ali à descendência de Caim. Olha para as filhas dos homens, para as filhas de Sete, e querem se casar com elas. E ali o texto dá a entender que há uma confusão da descendência de Caim, se casando com a descendência de Sete e misturando aquele povo todo que era para ser santo, mas no meio daquela confusão de mistura, quem é que aparece? Um homem chamado Noé, que na sua geração era o único justo e reto e temente a Deus,
e todos aqueles que estavam ligados a Noé, a família dele e os animais ligados a Noé dentro da arca foram salvos. Aquela confusão de casamentos ruins, de gente que adorava Deus com gente que adorava falsos deuses, Deus preservou o povo dele, levantando Noé. E uma nova criação surge depois de Noé, ainda pecadora, mas apontando para o Messias que viria. Se formos um pouquinho mais na frente, Gênesis 17 a 21, nós teremos a história de Abraão e Sara. Deus prometeu para Abraão que ele teria um filho junto com Sara, e esse filho seria o filho da promessa. Nesse filho, todas as nações da terra seriam abençoadas. Muito boa promessa. Qual era o problema? Abraão e Sara eram estéreis. E além disso, eles eram idosos. A esperança vai embora? Será que o dragão, que não quer que o Messias nasça, vai vencer? Mas de repente, Deus chega para Abraão e para Sara e fala: daqui 1 ano, Sara vai ter um filho. E a providência de Deus traz um milagre grandioso, a tal ponto de Paulo escrever que Abraão e Sara estavam mortos na sua esterilidade, mas Deus os ressuscitou para que a semente continuasse e Jesus Cristo pudesse vir ao mundo. Podemos ir um pouco mais adiante, em Gênesis 22, Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, eu quero saber se você me ama mesmo. Quero saber se você me adora mesmo. E em Gênesis 22, o que é que Deus pede para Abraão? Me oferece em sacrifício seu filho, seu único filho. Será que o único filho, adolescente, sem descendente, que era objeto da promessa de Deus, será que ele vai morrer? Será que o dragão vai vencer? E o menino que é para nascer não vai nascer? De repente, Abraão obedece. Amarra o seu filho sobre a lenha, pega um cutelo para matar o seu filho, para imolar o seu filho, para sangrar o seu filho. E nesse momento uma voz do céu diz: Abraão, Abraão, eis-me aqui, Senhor. Não faça mal ao menino. Eu sei que você me ama e não poupou o seu filho. Abraão olha um carneiro preso pelo chifre, nos galhos de árvore. Abraão coloca no lugar do seu filho. Mas é interessante que lá na cruz, quando o Filho de Deus estava lá, não tinha ninguém para substituir Jesus. Por quê? Jesus já é o substituto. E Isaac foi salvo ali em Gênesis 22, para que o dragão não vencesse. Mas perceba, confusão, morte, esterilidade, provas. Percebe que o povo de Deus, como essa mulher aqui apontada em Apocalipse 12, ela vai nascer o Messias, mas as gerações estão vivendo como que em dores de parto, não é? Podemos ir um pouquinho mais adiante. Em Gênesis 25, há uma escolha soberana. Em Gênesis 25, a esterilidade de Rebeca. Abraão gera Isaac. Isaac vai casar com Rebeca. Isaac casou com Rebeca quando ele tinha 40 anos. Ele tinha 60 anos e Rebeca não tinha filhos. E o que acontece? Ele vai orar. Diz lá em Gênesis que ele ora. E Deus concede a graça para Rebeca ficar grávida. E ela fica grávida logo de quantos? De 2. Jacó e Esaú. Eles vão disputar do ventre até a idade adulta.
mas Deus põe a promessa dele através de Jacó, que não era santinho. Mas Deus põe a promessa dele em Jacó e levanta Jacó. E Jacó lá na frente vai se tornar Israel. Porque ele luta com Deus e fala: Deus, eu não posso viver sem a tua bênção. Jacó é transformado num homem segundo o coração de Deus. Deus escolhe soberanamente Jacó e o guarda e o protege para que o Messias Jesus possa nascer. Indo um pouco mais adiante, em Gênesis 37 a 50, nós temos socorro em tempos de fome. A semente de Jacó corria o risco de extinção devido ao quê? Fome. Uma fome na terra do Egito, uma fome em Canaã, uma fome em toda parte. E Deus usa José, levantando-o como governador do Egito, para preparar um refúgio, para preservar a família de Israel, garantindo a existência de todos os filhos de Jacó, todas as tribos, inclusive a tribo de Judá. Que nesse contexto da história de José do Egito, Judá recebe o direito de ser o irmão mais velho, porque os irmãos mais velhos tinham pecado contra o pai. E agora Judá recebe o direito de primogenitura, e o Messias vai nascer de Judá. E quando Jacó está para morrer, lá em Gênesis 50, ele vai fazer as promessas, a bênção para cada filho. Depois você lê lá a bênção para Judá. A bênção para Judá aponta para Jesus. Uma outra história para a gente lembrar desse tempo em que a mulher sofre com dores de parto, encontramos em Êxodo 1 e 2, o resgate e a libertação. Gênesis 1 e 2 nós vemos sobre o faraó que tentou o genocídio de todos os homens hebreus. Primeiro ordenando que as parteiras os matassem as crianças, e elas não fazem isso. Depois mandando que o povo jogasse as crianças recém-nascidas e meninos no rio Nilo. Como nós vimos hoje cedo, na pregação de Nicodemos, muitos judeus jogaram os seus filhos no Nilo, por causa da opressão de Faraó. Mas Deus protege Moisés num cesto à beira do rio Nilo, para mostrar que o lugar da morte Deus usou para trazer vida. E Moisés é criado no palácio como filho da filha de Faraó, e Deus o levanta. E Deus usa Moisés poderosamente para tirar o povo do Egito. Talvez muitos tivessem pensado assim: agora que os meninos vão ser jogados no Nilo, acabou Israel. O dragão está festejando. Não está, não. Porque Deus está guardando o povo dele. Deus está guardando essa mulher que, apesar de tanta dor, apesar de tanto sofrimento, ela vai trazer o Messias. O povo de Deus vai ser usado por Deus para o Messias nascer, e o Messias, depois de nascido, ia salvar esse povo de Deus. Uma outra história, pulando bem lá para frente, lá em 2 Reis, capítulo 11. Essa é uma história menos conhecida. Poderia citar outros aqui, né? Mas em 2 Reis, capítulo de número 11, o rei Acasias morre em Judá, e a sua mãe, uma mulher chamada Atalias, usurpa o reino, usurpa o reino. E essa mulher, Atalia, filha de Acabe esqueci agora. Fala mais alto que eu esqueci. Não, a filha de Acabe com Jezabel. Obrigado, deu branco aqui. Essa mulher, Atalias, filha
de Acabe com Jezabel, ela que é a mãe do rei Acasias. Quando o rei Acasias morre, ela usurpa o trono. Pouca gente fala que Judá teve uma rainha por 7 anos, né? E Atalia, ela resolve matar toda a casa de Davi, matar todos os homens. Percebe? O dragão, a serpente, Satanás está trabalhando e entra no coração de Atalia e ela manda matar todo mundo e começa a matar todo mundo, até que de repente Joás, filho do rei Acasias, ele é protegido por uma babá, meio tia dele, e ele é escondido no meio de mortos lá no palácio, no templo, e ele fica alguns anos escondidos no templo, até que um profeta chega, chama os homens de Judá e fala assim, o filho do rei está aqui, Joás está aqui. E aqueles homens entram com Joás na cidade, coroando ele como rei. Atalia se desespera, mas os soldados pegam Atalia e matam essa mulher miserável aqui. Ela intentou contra a descendência de Davi, contra a tribo de Judá, mas Deus protegeu Joás. E Joás não está na genealogia de Jesus em Mateus 1 por numeração, né? Mas ele é ascendente de Jesus. O último exemplo bíblico do dragão tentando matar a linhagem, você deve se lembrar de um livro da Bíblia chamado Esther. Esther casa-se com o rei da Pérsia. E através de um homem chamado Mardoqueu e Esther descobrem que Amã queria destruir todos os judeus. E esse Amã, ele consegue levar o rei a ordenar a morte de todos os judeus. Mas Esther é levantada por Deus para que o dragão não vença. E Esther vai e fala com o rei, e o rei dá ordens para que os judeus possam se defender, e o povo é protegido, Israel não é destruído, e a serpente, o dragão é frustrado novamente. Por essas e outras histórias você consegue ver como que a mulher no Antigo Testamento, o povo de Deus, tem dores de parto para o Messias nascer. Ela é vitoriosa, vestida do sol, em pé sobre a lua, as estrelas como diadema na sua cabeça. Ela é vitoriosa, ela é majestosa, mas ela não é sem luta, ela não é sem dor, ela não é sem sofrimento. Temos então aqui esses exemplos da intervenção divina, não deixando o dragão devorar a santa semente. Em segundo lugar e último, eu quero falar do cumprimento no Natal e a proteção contínua do Senhor. Volta os seus olhos para Apocalipse 12, e o clímax dessa história de proteção, o clímax desse evento onde o dragão é impedido de matar a criança é no próprio Natal. Em Apocalipse 12, vemos que mesmo após milênios de tentativas, o dragão não desistiu. Mesmo após o sofrimento tanto dessa mulher, do povo de Deus que traria o Messias, o dragão, a serpente, Satanás, não desiste. E o versículo 4 vai dizer que o dragão está em sentinela. Vai dizer assim no versículo 4: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. O grande dragão, ele se coloca diante da mulher, ele se coloca diante de Israel, ele se colocou diante do povo de Deus que estava para dar à luz, para devorar o filho assim que nascesse. O dragão não desistia, o dragão não descansava, procurando matar o Messias. Por quê?
porque ele sabia que esse menino, quando nascesse, se tornaria rei e iria destruir o dragão, iria esmagar a sua cabeça. Mas então, Deus vem e livra o Messias. Lembra do texto que lembra no início do culto? Mateus capítulo 2, 13 até o 23. Naquele texto nós vimos que, depois de ter sido enganado pelos magos, porque Herodes falou com os magos chegaram e falaram assim: viemos visitar o recém-nascido rei dos judeus, viemos adorá-lo. E Herodes fala: vão ver onde é que ele nasceu, me fala que eu vou lá para adorá-lo. Mas na verdade Herodes queria matar o menino. Herodes era um servo do dragão, um servo de Satanás, alguém contra o povo de Deus. E advertidos pelo anjo, os magos voltam para casa por outro caminho. Herodes se vê enganado, ele se vê frustrado, ele se vê com raiva, e ele manda matar então todos os meninos de Belém e ao redor de Belém, de 2 anos para baixo, porque ele perguntou para os magos: quando que a estrela apareceu? Tem mais ou menos uns 2 anos. Então ele manda matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Mas na noite em que a ordem vai sair, o anjo fala em sonho com José: foge, pega o menino, pega a mãe do menino e vai para o Egito. Para que se cumprisse uma profecia lá no profeta Oséias que diz assim: do Egito chamei meu filho. E José então ele foge para o Egito, ele fica lá. E depois de algum tempo, alguns vão dizer, quando Jesus estava com os 4 anos, Herodes e outros da sua corte que queriam a morte de Jesus estavam mortos. E o anjo fala com José: pode voltar. E José, voltando, ele pensa assim: não vou voltar para Belém, porque já tentaram matar Jesus em Belém. E ele vai para onde? Para Galiléia. Ele vai para Nazaré, para que se cumpra outra profecia que dizia que o Messias seria chamado de quê? Nazareno. O dragão, usando Herodes pela última vez, ele intenta contra o Messias, ele quer devorar o menino. Mas Deus, por milagre, Deus por providência, Deus soberanamente livra o filho dele, para que esse filho varão possa nascer, crescer, para que ele possa ir para a cruz, morrer, derramar o seu sangue por nós, ressuscitar no 3º dia, e depois de 40 de ressurreição, ele sobe para o céu, ele se assenta num alto e sublime trono, ele é arrebatado para o céu. Apocalipse 12, 5, vai dizer assim: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. 40 dias Jesus sobe para o céu, se assenta no trono. Porque Deus não deixou o plano dele de nos salvar pelo Messias cair por terra. De jeito nenhum. O filho varão, Jesus, arrebatado para junto de Deus, para o seu trono, garantindo assim a vitória sobre o inimigo, porque de lá ele vai no último dia, com o sopro de sua boca, esmagar todos os seus inimigos. Quando ele volta para o céu, ele acaba de derrubar de lá Satanás, que não pode mais nos acusar diante de Deus. Se na antiga aliança o diabo acusou Jó diante de Deus, se na antiga aliança o diabo acusou o sacerdote Josué de estar sujo diante de Deus, na nova aliança, com a vitória de Cristo, ele não pode mais ficar diante de Deus contra nós, porque não há mais acusação contra os filhos de Deus. Ele anda ao nosso derredor, mas Jesus está ao nosso redor. Ele luta contra nós, mas ele não pode mais entrar na presença de Deus para falar contra nós. Porque quando Jesus sobe para o céu, o dragão é jogado fora de lá. Depois você consegue ler isso no restante do capítulo 12 de Apocalipse.
Mas por fim, olha o versículo 6 de Apocalipse 12. Jesus volta para o céu, vitorioso, para o trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Aqui no versículo 12, irmãos, há um consolo para nós, porque se antes há a promessa de proteção de Deus para o Messias, agora é a promessa de Deus de proteção para a mulher. E agora o povo de Deus não é apenas Israel, mas o povo de Deus agora, o Israel de Deus, é formado por judeus e gentios, você e eu. Nosso Messias está lá, o nosso Salvador está no trono, mas nós estamos aqui, no deserto dessa vida. Mas olha o que diz o texto, a proteção de Deus para nós. Deus nos sustenta durante 1260 dias. Nós entendemos que 1260 dias é um número simbólico para descrever toda a era da igreja até Jesus Cristo voltar. Durante todo esse período, Deus nos sustenta. Após a vitória de Cristo, a mulher, simbolizando a igreja, a descendência fiel de Cristo, é sustentada neste mundo, no deserto, até a volta de Cristo. Este período, interpretado como toda a era da igreja na terra, simboliza que o povo de Deus, embora perseguido, você e eu, embora vivendo no deserto, podemos ficar tranquilos, porque estamos debaixo da proteção providencial de Deus, em um lugar que Ele mesmo preparou. Quem é que levou a mulher para o deserto? Não foi o diabo, foi Deus, porque no deserto Deus protege a igreja. Não foi a oração de Jesus? Deus, não peço que os tire do mundo, mas que faça o quê? Os livre do mal. A mesma mão que protegeu Sete, protegeu Noé, protegeu Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, o rei Joás, Esther e o povo ali na Pérsia. Essa mesma mão é a mão que protegeu o menino Jesus, que não é mais menino. E é a mesma mão que nos protege, que protege a igreja de Deus e que garante que o evangelho será pregado até aonde? Até o fim do mundo. Mateus 28, 20. O dragão está irado. Claro que está. O dragão vem contra nós? Claro que vem. Ele não pode mais tocar em Jesus. Ele tenta tocar no povo de Jesus. Contudo, o povo está seguro. A igreja está segura. Você e eu estamos seguros debaixo das asas protetoras de Deus. E o diabo não pode nos arrancar da mão do Salvador. Amém, irmãos? Você entende como essa lição é preciosa para nós? Nesse mundo difícil, conturbado, somos protegidos por Deus debaixo das asas de providência, rumo à vitória final em Cristo Jesus. O nosso Messias, o Senhor Jesus, nasceu. E por mais que a gente pense no Natal com luzes piscando, uma boa música de Natal, aquele clima, assim, ser de Natal familiar, Natal tem a ver com guerra, Natal tem a ver com batalha, mas tem a ver também com proteção para o povo de Deus, com vitória para o povo de Deus. Jesus nasceu para nos trazer grande vitória e grande salvação. Amém, irmãos? É um texto diferente para o Natal, não é? Mas olha como é precioso. O Messias foi protegido. A semente foi protegida para o Messias nascer. E agora que estamos aqui esperando a volta do Messias, somos protegidos pelo mesmo poder e pelo mesmo Senhor e Deus que trouxe o Messias para nós. Deve haver gratidão no nosso coração. E mais uma coisa para encerrar. Devemos pregar isso. A cantata de Natal é para a gente pregar isso.
Pregar o evangelho para o vizinho é para falar isso. Olha, o Messias veio, viu? E quem está unido a ele tem vida eterna. Quem não está, ó, a Bíblia diz assim, já está condenado. Todos nós precisamos amar a Jesus e crer nele de todo o coração.